boa parte do que eu vou trazer aqui na discussão são coisas que eu acabei tendo contato através da minha formação em ensino de ciências, né? Então, vamos ver que eu vou usar algumas coisas diferenciais de sociologia da ciência, filosofia da ciência, discussões por aí. Isso acabou me instrumentalizando para fazer um pouco essa conversa com vocês, mas é um argumento novo que eu estou construindo ainda, então, inclusive vocês vão me ajudar nisso. Se eu falar umas coisas nada a ver aí, vocês falam, não, isso não faz sentido, tá? E assim eu vou desenvolvendo melhor a ideia, tá bom? Bom, eu vou começar então explorando essa relação, né, entre... Eu não vou falar só de ciência, eu vou falar de ciência e tecnologia juntos. Eu acho as duas coisas meio inseparáveis, né? As duas coisas, enfim, são duas atividades importantes na nossa sociedade, cujo processo de produção está muito relacionado entre as duas. Então, vou estar falando da relação entre ciência e tecnologia e essa questão da desigualdade social, explorando um pouco possibilidades de relação entre essas coisas. A primeira comentário que eu acho interessante para a gente construir a imagem dessa relação é pensar um pouco o que ciência e tecnologia diz sobre a gente, né? Sobre a gente enquanto sociedade, o que elas... eu até coloquei ali no título, né? São um espelho de nós. Em alguma medida, me parece que dá para afirmar que elas reproduzem, refletem muitas coisas de nós enquanto sociedade, né? Isso, na verdade, parece um pouco uma frase que dita a exaustão, assim, talvez muitos já tenham ouvido essa frase, mas poucas vezes a gente vai a fundo em que são as implicações dela, né? Na interpretação do que essa frase realmente quer dizer, né? Muitas vezes a gente fala coisas como ciência e tecnologia são construções humanas, né? Quando a gente está fazendo discussões filosóficas gerais aí sobre a ciência, né? Fala, a ciência é uma construção humana. Pô, mas o que quer dizer que ela é uma construção humana, né? O que a gente está querendo dizer com isso? Uma das coisas que eu acho que está embutida nessa frase é que ela é feita por uma sociedade que tem uma dinâmica própria, uma dinâmica social própria, e um momento histórico próprio, né, cuja dinâmica social está associada com esse momento histórico. Então, supõe-se que de alguma forma ela carrega marcas dessa sociedade que a construiu, né, dessa dinâmica social, dessa visão de mundo, dos sujeitos daquela sociedade que a construiu. Então, isso é um lado por onde eu quero começar a discussão, né? Se a gente acredita, e é o que eu acredito, que a ciência e a tecnologia, elas são construções humanas, ou seja, elas não são coisas que estão dadas na natureza, elas não são exatamente, sei lá, as leis do mundo, as leis de funcionamento da natureza do mundo, mas elas são as leis que nós vemos quando olhamos para o mundo, né? Nós seres humanos. Então, e é por isso que elas mudam historicamente, né? A ciência se desenvolve historicamente, porque com o passar do tempo a gente passa a olhar para uma coisa que a gente não olhava antes. A gente tem um quadro de interpretação, né, filosófico, visão de mundo, que muda conforme o momento histórico também, né? Isso, sei lá, dá para encaixar isso com várias discussões que tem na história da ciência, assim, só para pegar um exemplozinho bem pontual, assim, para argumentar isso que eu estou falando. Dá para a gente observar na história da ciência, em várias situações, algo um pouco como um Zeitgeist no momento. Assim, Zeitgeist é aquele termo alemão, não sei se vocês já conhecem, que tem a ver com o espírito daquele momento, o espírito do tempo, né? O espírito daquele momento. E se a gente olhar para a história da ciência, teorias de diferentes campos parece que tem algumas formas de pensar em comum, por exemplo, que talvez sejam marcas das formas de pensar naquele momento. Para dar um exemplo, durante muito tempo na física, na química, várias das teorias para explicar diversos fenômenos naturais, elas buscavam sempre dar uma concretude para todos os conceitos que se estava
utilizando nas explicações. E quando era alguma coisa que você não conseguia enxergar, né, que você não tinha concretude dada, como sei lá, a massa, a gente tem uma relação mais direta com a massa, mas quando era uma coisa que não tinha essa concretude tão dada, em geral era imaginado em termos de algo concreto, porém difícil de detectar. Né? Por exemplo, algum fluido que é muito fino, invisível, difícil de detectar. Então, dá para falar isso sobre, para vocês que são físicos, devem, talvez pelo que viram no História da Ciência, dá para falar isso sobre o conceito de éter, por exemplo. Né? Vocês já ouviram falar nas discussões de História da Ciência, dessa ideia de éter, que tinha, principalmente antes da relatividade, né? Se identificava na época, enfim, historicamente existia um grande debate do que é a luz, né? Se era uma onda ou era partícula. Na época estava muito forte a teoria ondulatória da luz, se percebia vários comportamentos dela enquanto onda, só que as ondas que se conhecia até então se propagavam em algum meio material. Né? E o que é esse meio material que propaga a luz? É um meio material muito especial, né? Porque, sei lá, a luz se propaga do Sol até a gente. O que é o meio material que tem entre o Sol e a gente? Questões desse tipo levaram à ideia de que, não, existe um fluido super fino, super difícil de detectar, que a gente vai chamar de éter, né? Que está espalhado pelo universo, inclusive no espaço, entre os corpos celestes, né? E através dele que a luz se propaga. E explicações desse tipo existiam para vários conceitos. Né? Como é que era explicada a queima de um objeto? Existia a teoria do flogisto, não sei se vocês conhecem essa teoria, que também seria um fluido que determinados materiais têm ali dentro, que está relacionado com a capacidade dele de queimar, de entrar em combustão. E quando existe uma combustão, ele está liberando esse fluido. Era assim que era entendida a combustão. Isso antes de existir o conceito de oxigênio bem estabelecido e a ideia de uma reação química de combustão. Né? Dá para falar para outra transmissão de calor, né? Tinha esse conceito de calórico, não sei se vocês já ouviram. Também era um fluido que estava nos materiais, né? Que quanto mais quente aquele material tivesse, mais calórico ele tem armazenado. Esse calórico pode ser transmitido de um objeto para outro. Ou seja, tudo se imaginava de uma forma muito concreta. Esse é o ponto que eu estou querendo trazer. Né? Isso provavelmente está associado com uma visão de mundo da época, com dificuldades de conceber conceitos científicos que explicam fenômenos e que não têm materialidade concreta, como é a forma como a gente lidar, por exemplo, com o conceito de energia hoje, vai por aí, né? E outros conceitos que a gente utiliza para explicar esses fenômenos. Então, de alguma forma, depois que começou-se a ser questionado isso, para alguns desses fenômenos, ficou mais fácil de isso ser revisto também em outras explicações. Né? Iniciou-se uma nova forma, isso tem muito a ver também em história e filosofia da ciência, com o tipo de descrição de história da ciência que o Thomas Kuhn dá. É um autor que se dedicou a estudar a história da ciência e ele utiliza muito um conceito de paradigma para trabalhar vários processos na história da ciência, né? E esse conceito associado com, enfim, um conjunto de chaves de interpretação e de explicação bem amplo, conectados com visão de mundo, que orientam a nossa forma de interpretar, inclusive, os fenômenos naturais. Né? Então, eu digo tudo isso para conjecturar aqui com vocês que se existe se a ciência ela não está dada na natureza, se ela é feita por seres, é uma construção de nós seres humanos. Claro, eu acredito firmemente que é uma construção nossa olhando para a natureza, uma construção em relação à natureza, mas ainda assim ela é uma construção humana. A física que a gente usa não está dada à natureza, a gente criou ela como forma de tentar explicar ela. É assim que eu vejo, né, a ciência. Então, se a gente acredita nisso, e se ela carrega todas essas marcas que eu discuti através de alguns exemplos de uma visão de mundo, de uma cultura, talvez então ela carregue também marcas
das contradições da nossa sociedade, dos problemas que a nossa sociedade tem, dos problemas inclusive de desigualdade social, diversas formas de desigualdade que a nossa sociedade está marcada, né? E eu vou explorar um pouco essa possibilidade com vocês, então. Mas então, pensando dessa forma, é por isso que eu falei, né, ciência e tecnologia é um espelho de nós. Porque eu acho que temos bons argumentos para pensar que, em alguma medida, a ciência e tecnologia, enquanto uma construção cultural humana, refletem características da nossa sociedade, inclusive problemas dela. Tá? Vou detalhar um pouco mais isso mais adiante. Mas existe um outro lado que eu queria pensar com vocês também, que talvez seja uma visão muito reducionista achar que a ciência e a tecnologia é só isso, que ela só reflete a estrutura da nossa sociedade tal qual ela é, né? Ao mesmo tempo, a ciência e a tecnologia, elas são muito importantes na nossa sociedade, né? Elas gozam de um status muito grande. Pessoas respeitam ciência e tecnologia, respeitam a ciência, enxergam ela como uma forma muito importante de conhecimento, enxergam a tecnologia como algo que vai dar resposta para muitos problemas de suas vidas, né? Existe essa ideia que faz com que, mais do que ela simplesmente refletir a dinâmica da nossa sociedade, faz com que as pessoas se reflitam, se mirem nela também, né? Estou colocando isso como um argumento que, além de trazer características da nossa sociedade em sua constituição, elas também constituem a nossa sociedade, né? Elas também influenciam nas decisões que a nossa sociedade toma, elas também influenciam nessa visão de mundo, né? As discussões que passam pela ciência e tecnologia influenciam na visão de mundo, característica do nosso tempo também, característica de diferentes grupos sociais. Então, a relação imagino eu, entre a sociedade e a ciência e tecnologia não é tão unilateral assim. Não é só a ciência e tecnologia tem suas características determinadas pela sociedade onde ela é feita, mas ela também influencia essa sociedade e, portanto, é também o que poderia se dizer um campo de disputa, onde se decide as relações dessa sociedade, né? A gente não pode então olhar para elas como não adianta a gente querer mudar as coisas por aqui porque a dinâmica é determinada pela sociedade onde ela foi feita. Não, eu acho que sim, eu acho que ciência e tecnologia são muito influentes na nossa sociedade, então disputar concepções, disputar visões de mundo na ciência e na tecnologia pode impactar a sociedade também, tá? Tá dando para acompanhar? Eu sei que eu fiz a opção de começar de uma forma bem abstrata, assim, mas está dando para acompanhar o raciocínio? Porque no fundo, quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo uma leitura aliada a uma certa perspectiva sociológica, tá? De um sociólogo que foi muito influente na sociologia do século XXI, do século XX, na verdade, foi muito influente na sociologia do século XX, que é Pierre Bourdieu. Não sei se já ouviram esse nome, mas é um dos autores mais citados do século XX na área de sociologia e deu contribuições em diferentes áreas da sociologia, deu contribuições para pensar a educação, né, no que a gente chama de sociologia da educação, escreveu sobre sociologia da ciência também, escreveu sobre metodologia de pesquisa em sociologia, e eu estou me alinhando aqui com um certo princípio geral do pensamento dele, que era de pensar a relação do que ele chamava de cada campo da nossa sociedade, ou de cada dimensão, de cada conjunto de atividades da nossa sociedade, pensar a relação dela com a sociedade como um todo, com uma relação que ele chamava de constituição mútua. Ou seja, ele sempre fazia esse tipo de jogada assim, de pensar que em um determinado campo da sociedade, eu estou aplicando esse raciocínio para a ciência e tecnologia, ele
é sim o que a gente chama de estruturado pela sociedade, ou seja, então, a nossa sociedade ela tem estruturas sociais, ela tem uma forma de organização que envolve inclusive relações de poder e desigualdade, e que essas relações transferem essa estrutura para os campos, os diferentes campos de atividade da nossa sociedade. Então, os campos são sim estruturados pela sociedade, mas são também estruturantes da sociedade. Ao mesmo tempo, a sociedade é feita por esses diversos campos. Então, mudanças ou disputas no interior desses campos podem sim influenciar na estrutura geral. É uma tentativa de construir uma imagem de como funciona a nossa sociedade que não seja só de causa e efeito, mas que tenha relações de causa e efeito mútuas também, né? Então, isso eu acho assim, um prato cheio para a gente pensar esse problema, né? Entre desigualdade social, que está associada com a estrutura da sociedade de forma mais ampla, e um determinado campo dessa sociedade, ciência ou tecnologia, ou ciência e tecnologia, né? Porque é essa relação que eu acho que existe aí. Eu acho que existe um papel das desigualdades sociais e das relações de poder de estruturarem esse campo da ciência e tecnologia, mas esse campo tem o que o Bourdieu chamava bastante de relativa independência, de relativa autonomia. Eu usava muito esse conceito, né? Que, ou seja, também podem vir influências do interior desse campo que mexam de alguma forma na estrutura, né? É dessa forma que eu quero pensar um pouco, então, o problema que está colocado. Bom, tentando então entender um pouco melhor o que é esse campo, né, da ciência e tecnologia, que eu estou pressupondo aqui que está relacionado sim com a desigualdade social, mas que não está relacionado de uma forma simples, que tem uma relação de mão dupla, né? É influenciado pela desigualdade social, mas tem o poder de influenciá-la também. Até para a gente especificar um pouco mais a nossa análise aqui, eu acho que dá para pensar em pelo menos duas dimensões que são relevantes de levar em conta nesse campo da ciência e tecnologia para a discussão. A gente pode pensar nessa relação entre o campo e as desigualdades sociais, tanto em termos dos processos de produção que ocorrem nesse campo, dos processos de produção de ciência, dos processos de produção de tecnologia, quanto em termos de seus produtos, da produção científica e tecnológica, se ela está relacionada com as desigualdades sociais, né? Claro que essas duas dimensões são muito difíceis de separar, né? Mas eu acho importante a gente reconhecer que tem questões relativas a ambas que estão envolvidas, né? Então, coloquei alguns termos-chave aqui em relação a uma delas. Por exemplo, quando a gente quer pensar essa relação em termos do processo de produção científica, é interessante a gente olhar para quem é a comunidade científica, quem que está fazendo ciência hoje. Essa comunidade, de alguma forma, tem alguma forma de reprodução ou de contraposição às desigualdades sociais? Como é a distribuição de ciência, de produção de ciência e tecnologia, por exemplo, em termos globais mesmo, né? Como ela é em relação a... Existem países que produzem mais, existem países que produzem menos, qual que é a lógica que governa isso, né? De quais países produzem mais e quais produzem menos? Isso é o que eu estou falando de pensar a relação em termos de processo. Em termos de produto, é olhar para a produção científica e tecnológica, olhar para as tecnologias que a gente tem aí, olhar para as teorias científicas, para os conceitos científicos que a gente tem aí e pensar se eles estão relacionados com a desigualdade social, se eles são de alguma forma marcados por uma influência de uma sociedade desigual, ou se eles de alguma forma são propostos, né, esses conceitos que eles são propostos como tentativa de contrapor a ela. Então tem diferentes possibilidades aí também. E aí eu trago aí algumas referenciazinhas para a gente, acho que servem mais como início para essa reflexão, mas talvez é um pouco o estágio que eu estou também, né, eu estou desenvolvendo essa reflexão também, mas de algumas questões pertinentes a essas duas dimensões em que a gente pode identificar tanto
fenômenos com que parecem ser uma participação da ciência e tecnologia na reprodução das estruturas sociais, ou seja, na reprodução da desigualdade social, que seja, enfim, da forma de organização da nossa sociedade, né? Quanto tentativas de fazer diferente no interior da ciência e tecnologia, né? Então, eu citei alguns exemplos aqui, mas, por exemplo, é patente e fácil de ser verificado a presença de desigualdades no interior da comunidade científica. Isso é estatístico e, pelo menos em determinadas áreas, isso é visível de forma muito direta, assim. Eu não sei se o curso de vocês aqui é licenciatura, né? Licenciatura costuma ter diferenças um pouco menos marcadas, né? Existe muita diferença de presença de homens e mulheres na licenciatura? Sim. É muito mais homens do que mulheres, né? No meu bacharelado eram 30 vagas e eram 3 mulheres que entraram, por exemplo, 27 homens que entraram, né? Isso se repete em outras áreas também, engenharia em geral tem isso. Então, né? Ou seja, existe aí uma desigualdade de gênero muito clara, assim, né? Assim como também as áreas de ciências estão sujeitas a outras desigualdades que a universidade como um todo está sujeita, né? Desigualdades de raça, desigualdade de classe social, de presença, né? de representação de raça e de classe social. Claro que algumas áreas têm isso mais marcado, outras menos. Em geral, até por um processo bastante estudado em sociologia da educação, isso tem muito a ver com a competitividade de cada área, né? Em geral, áreas mais seletivas tendem a ser mais excludentes em termos sociais também, né? Áreas com seletividade menos acirrada tendem a ser um pouco menos excludentes. Enfim, todas essas questões aparecem na comunidade científica em si, né? na conformação dela. Eu procurei, nessas ideias aqui, distribuir também algumas dicas de outros materiais assim, que podem ser utilizados, inclusive, né, como eu estou falando com professores de informação, inclusive para puxar uma discussão dessas, por exemplo, em sala de aula e tal. Eu esqueci de escrever aqui, em relação à desigualdade de gênero, eu acho muito bacana o trabalho da Comissão de Gênero da Sociedade Brasileira de Física. Não sei se vocês sabem que existe isso, mas existe, né, uma instituição que nos representa, que é a Sociedade Brasileira de Física, e ela tem uma comissão de gênero bastante atuante, bastante produtiva, que produz levantamentos, pesquisas, materiais diversos sobre essa desigualdade. E eles têm uma página, então vocês colocarem aí no Google Comissão de Gênero, Sociedade Brasileira de Física, tem uma página cheia de material, cheia de bibliografia, inclusive material didático para trabalhar com adolescente, em escola e tudo mais. Tá? Tem um material, por exemplo, que elas fizeram recentemente, muito bacana, que pega mulheres cientistas brasileiras de hoje em dia, que estão aí trabalhando hoje em dia, e fez um livro infanto-juvenil contando quem são essas mulheres, o que elas pesquisam, né? Então, assim, muito bacana para, de repente, as meninas ali se verem, né? Sempre que eu vejo a representação do cientista, em geral, é um homem e tal, mas, poxa, olhando esse livro aqui, tem tal pesquisadora que está, né, pesquisando esse assunto em tal lugar, e faz isso hoje e tudo mais. Então, acho muito legal. Também recomendo, já utilizei, inclusive, para fazer essa discussão em sala de aula. Tem um filme, que é um filme recente, de Hollywood, assim, passou no cinema e tudo mais, chama Estrelas Além do Tempo. Não sei se alguém chegou a ver esse filme. Ele narra, é um filme de ficção baseado em fatos reais, que narra a participação de um grupo de mulheres negras no projeto espacial estadunidense, né? Na época da Guerra Fria, em que elas tiveram um papel muito importante para a chegada do homem à Lua. Elas faziam principalmente o papel de computadores, né? Numa época em que não existiam computadores eletrônicos. Então, o trabalho de ponta, que é um trabalho duríssimo, muito cansativo, muito difícil, foi feito principalmente por esse grupo de mulheres. Enfim, é um filme bem bacana. Eu tenho críticas ao filme, na narrativa do filme, acho que é muito marcado até pelo
enfim, por ser um filme dos Estados Unidos, está falando de Guerra Fria, tem vários problemas de narrativa aí, mas tem um papel muito forte de identificação com os negros que estão ali tentando estudar ciência, não se veem representados, vem ali no filme, com mulheres negras principalmente. Eu observei isso muito assim na minha sala, assim, a animação do pessoal quando foi ser discutido esse filme, assim. Então, recomendo também dar uma olhada nisso. Pode repetir o nome do filme? Estrelas Além do Tempo. Ele... Como é que é o nome dele em inglês? É isso, é um nome muito melhor, aliás, em inglês, né? Figuras Escondidas. Porque ele está trabalhando justo esse conceito que, para a gente pensar desigualdade na comunidade científica, ele é um conceito muito importante, que é o conceito de invisibilização. É isso que ele está trabalhando, no fundo, né? Ele está trabalhando como determinados segmentos da sociedade, mesmo quando eles dão suas contribuições, eles são invisibilizados, essa contribuição não aparece. Isso mostra muito claramente no filme em vários momentos, assim, a dificuldade delas assinarem a teoria dos trabalhos que elas faziam, não era aceito. Enfim, recomendo, tá? Agora me ocorreu também um outro, talvez alguns já tenham visto, um que tem dois nomes em português, um que saiu em Portugal e um que saiu no Brasil, agora não lembro qual é qual. Mas ele tem o nome Alexandria ou Ágora. Ele é um filme, aí é mais sobre a história da ciência antiga, tá? Que fala de Hipátia de Alexandria. Ele fala de uma mulher que tem sim, muitos poucos registros dela, mas que trabalhou em Alexandria na Idade Antiga e que teria sido uma astrônoma, matemática, filósofa, deu várias contribuições e muito pouco se fala dela, né? Inclusive os registros provavelmente ela foi assassinada na conturbação política e religiosa que envolveu e que culminou inclusive com a queima da Biblioteca de Alexandria. Devem ter ouvido falar desse episódio histórico, para quem ela trabalhava em Alexandria com acesso à Biblioteca de Alexandria e tudo mais. É um filme bem bacana também. Também dá para puxar bastante essa discussão nele. Existem essa questão da desigualdade na comunidade científica, existe a questão da possibilidade, inclusive muito da produção científica, ou algo da produção científica, não sei, ser marcado por um olhar moldado nesse contexto de desigualdade, né? Por um olhar que carrega preconceitos e tudo mais. É claro que essa crítica é sempre mais difícil de ser feita no tempo presente, né? É sempre mais difícil você refletir criticamente sobre a visão do mundo em que a gente está hoje e sobre, né, as teorias científicas que estão associadas a ela hoje. Mas olhando para o passado, a gente vê muito disso. Eu até coloquei, dá para perceber que eu gosto de cinema, né? Até coloquei uma representação de um filme que tem a ver com isso, que é o filme que chama Homo Sapiens 1900, é um documentário que fala da eugenia. Eugenia é uma teoria científica que hoje em dia é um absurdo pra gente, mas que já foi assim, hegemônica no início do século XX, né, em 1900 e pouco, que era a ideia de que era possível fazer um melhoramento do ser humano, um melhoramento genético através de seleção de indivíduos e tudo mais do ser humano. Tinha gente que estudava isso em vários momentos com teorias biológicas duvidosas e tudo mais. Um documentário que faz toda uma análise disso, né? Enfim, sem querer entrar em muito detalhe também, mas para recomendar outro filme que um outro filme bom para discutir essa perspectiva também é o Vênus Negra, que chama. É um filme francês, não, é um filme de um tunisiano, mas é um filme em francês, né? Que traz o caso de uma mulher africana que foi trazida para a Europa em uma época em que poucos africanos chegavam até a Europa e foi estudada, né, por cientistas e tudo mais, foi tratada assim sem nenhuma ética científica. Bom, não vou entrar em detalhes, mas fica a recomendação também, Vênus Negra. Bom, isso tudo eu estou discutindo aqui algumas conjecturas minhas de que a ciência pode desempenhar um papel na reprodução, ou seja, na manutenção da organização da nossa sociedade, inclusive no que ela tem de pior, em suas contradições, né? Mas agora,
não que, já que eu não quero ser só advogado do diabo, né, eu quero dar uma visão complexa do problema, queria falar também que muitas vezes a produção científica e tecnológica rouba para si o protagonismo de enfrentar esses problemas também, né? E aí eu coloquei algumas referências aqui, inclusive associadas ao que eu comentei nas questões de reprodução das desigualdades na ciência. A gente tem vários casos de políticas afirmativas voltadas para a produção científica, não sei se vocês sabem disso, mas tem, por exemplo, bolsa de pesquisa para pesquisadores negros, tem bolsa de pesquisa para mulheres em áreas técnicas científicas, para tentar estimular e aumentar a presença desses segmentos nessas áreas, né, resolver uma desigualdade visível que existe nessas áreas. Até políticas mais ousadas, assim, tem países que já fizeram políticas de cotas para mulheres em áreas de engenharia, por exemplo. Se não me engano, na Alemanha já teve políticas dessa forma. Aí tem várias coisas. Assim, na área de pesquisa que eu trabalho, que é pesquisa e ensino de ciências, uma sub-área de pesquisa é questões de gênero no ensino de ciências. Aí tem várias pesquisas sobre isso, né? Existem experiências, inclusive, tem algumas coisas até bem contra-intuitivas. Existem experiências de tentativa de combater desigualdade de gênero, por exemplo, na educação científica, no ensino de ciência, que retomam a divisão sexual das turmas, ou seja, dividir entre homens e mulheres. Por quê? Porque tem várias pesquisas sobre dinâmica de sala de aula participativa, por exemplo, de aula experimental, né, que é um trabalho em grupo, assim. Tem várias pesquisas sobre a dinâmica dessas aulas que mostram que, em geral, em grupos mistos, as mulheres quase não participam, né? Mais os meninos que se colocam. E aí, para tentar fazer as meninas participarem, existem experiências na Austrália, por exemplo, de aulas experimentais sempre dividindo, sempre fazendo essa divisão, para fazer grupos só de meninas, para que elas tenham espaço para participar. Enfim, existem várias iniciativas nesse sentido, tá? Aí, na referência que eu dei, né, na página da Comissão de Gênero da STF, vocês vão encontrar material sobre isso, vão encontrar bastante material sobre isso. Posso fazer uma pergunta? Claro. Nessa questão do gênero aí, você falou sobre atividades experimentais aqui no mestrado, né? E essa questão do gênero, né? Realmente a mulher, às vezes, se sente mais tímida para trabalhar nas experiências, mas a questão de divisão não seria um retrocesso? Essa divisão? Pois é. Porque seria muito interessante combater de frente a futura pesquisadora, a futura professora, trabalhar essas experiências junto com estimular a participação mais ativa dela, né? E às vezes, como uma experiência, tem casos, muitos casos, em que a presença feminina no curso de física é muito minimizada, né? Mas tem casos em que as moças, as mulheres, têm uma presença mais ativa na organização das experiências do que do sexo masculino, né? Eu acho que se levar mais adiante, tem que combater de frente e não retroagir. Sim. Minha opinião, certo? Minha visão de primeira vez. Aí é um caso para debate, assim, né? Com certeza deve ter muita gente que também argumenta isso, assim, não, é pior, tem que aprender a trabalhar junto, de fato, e enfim, fazer trabalhos direcionados para isso. Aí não sei, é uma questão para se debater mesmo, a minha intenção não é nem defender que a metodologia acertada ou não, mas é falar que, pelo menos, é uma metodologia que tem essa intencionalidade, assim, de combater. Existe uma desigualdade de gênero nas ciências, de alguma forma, algo a gente tem que fazer para tratar ela, né? Agora, só chamar atenção, assim, para algo que eu acho importante quando a gente está pensando, principalmente nessas coisas assim, que envolvem estruturas sociais, questões sociais, é não cair em um dos perigos de toda a discussão sociológica que a gente faz. É um fenômeno, uma falácia argumentativa que tem um nome em inglês, não sei se tem um termo em português, que é cherry picking, né? Que é você escolher as cerejas, assim. Ou seja, na verdade é você basear
um argumento em evidência anedótica. Então, assim, em geral, quando é feito esse tipo de trabalho, né? Vamos fazer uma iniciativa para tentar resolver o problema de que as meninas não estão participando da aula de ciência. Em geral, ela é baseada em uma pesquisa estatística, uma pesquisa que tenta, né, acompanhar ao longo de um certo tempo para identificar, não, isso é um problema que existe e a gente precisa combater, né? Porque assim, se a gente fosse pensar sempre em exemplos individuais, a gente vai ter exemplo individual de tudo, assim, né? A gente vai ter exemplo individual, sei lá, do Silvio Santos, que era o vendedor ambulante e virou milionário, né? Então, mas não é por isso que a vida de um vendedor ambulante não seja difícil, entende? Então, assim, sempre... Isso eu acho que é algo que mostra a importância de pesquisa em ensino de ciências voltada para esses problemas também, né? Para a discussão ser qualificada com um trabalho de pesquisa mesmo, né? Ver o que é um problema, o que não é, onde está o problema e como que ele pode ser trabalhado. É isso aí, gente? Mais contribuições? Bom, seguindo um pouco, então, tem também, e agora falando bastante assim sobre a produção científica, né? Existem várias linhas de pensamento crítico a essa produção científica que tentam identificar nele marcas de contradições da nossa sociedade, né? Cito alguns aqui que na verdade eu não domino, eu nunca me dedico para estudar com afinco, mas eu sei que na área de sociologia da ciência, de sociologia da tecnologia, tem uma presença forte, que é o que é chamado de crítica pós-colonial ou decolonial da produção científica. Mas vou me deter mais, principalmente, em certas críticas que existem na sociologia da ciência e tecnologia, que eu tenho mais contato, tá, com elas. Que é, por exemplo, o tipo de crítica que é feita pelo movimento que a gente chama de PLACS, que é Programa Latino-Americano de Ciência, Tecnologia e Sociedade. E para quem já ouviu falar em discussão CTS, ele é uma das abordagens. CTS são aqueles estudos que são focados nas relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Uma das abordagens que existe dentro do CTS é dessa escola, PLACS, né? Que é de autores daqui da América Latina, alguns do Brasil, muitos da Argentina, de outros países da América Latina, que vem desde os anos 80 fazendo um trabalho de análise, tanto em termos de política pública, quanto de agendas de pesquisa e tudo mais, e fazendo uma reflexão crítica levando em conta essas questões. Eles discutem coisas como, por exemplo, as desigualdades da produção científica e tecnológica em termos globais, né? Eles discutem, por exemplo, a concentração da ciência e tecnologia nos países de primeiro mundo. Eles discutem um conceito que surge em outras áreas também da sociologia, de desenvolvimento dependente, né? Então eles falam que, em geral, os países do terceiro mundo se habituaram a um desenvolvimento científico e tecnológico dependente. Ele depende de tecnologia externa, ele depende de produtos com valor agregado externo e exporta matéria-prima, né? Exporta o produto não trabalhado, sem esse valor agregado. Então existe toda uma crítica desse modelo de desenvolvimento que está associado com uma forma de investimento em ciência e tecnologia, né? Enfim, eu ressaltaria dentro dessa linha aí, para colocar o que eu acho que é um dos pensadores brasileiros de maior destaque, um pesquisador da Unicamp, que é o Roberto Dagnino. Ele dialoga com essa escola do PLACS, ele é engenheiro de formação, se não me engano, tem vários trabalhos escritos dentro dessa linha. Enfim, é uma linha, então, como eu disse, que ele traz tanto a discussão sobre a produção de tecnologia como a definição de agendas de pesquisa em ciência. Existem várias discussões, assim, como controle social da ciência, se a sociedade deveria influenciar em agendas de pesquisa ou não, ou se
como que deveria ser essa influência, né? Qual que é o papel dos cientistas na definição de agendas, qual que é o papel do governo, qual que é o papel da sociedade civil, tem propostas de formas de gerir isso. Então, esse pessoal faz toda essa discussão aí. Tá? Eu vou recomendar também sobre esse tema, né? Como eu tenho mais sobre os filmes, tem um filme que eu acho muito legal para puxar esse debate de sociedade civil influenciando em agenda de pesquisa, que é um documentário que chama Companhia do Triângulo Rosa. Ele pega o episódio da epidemia de HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis na população gay dos Estados Unidos dos anos 80. Ele pega esse recorte assim bem definido, porque nos anos 80 existia uma epidemia mesmo entre essa população e muitos grupos que articulados com a defesa desses segmentos da sociedade entenderam que o governo dos Estados Unidos estava se omitindo em relação a isso, não estava direcionando a atenção de saúde, investimento em pesquisa para lidar com o que de fato era uma epidemia, né? Então eles começam a se organizar para reivindicar isso e vão conseguindo cada vez mais influenciar na definição de agenda de pesquisa, vão conseguindo ter assento dos grupos que representam eles nas reuniões dos conselhos que definem prioridades de investimento em pesquisa e conseguem com isso fazer muitas mudanças na forma como era tratada a questão na época. Então, conta essa história, tem esse nome, Companhia do Triângulo Rosa, porque é um dos grupos que estava engajado nessa defesa. Enfim, é bem interessante e eu acho que traz vários desses debates, assim, de até onde a sociedade influenciar na agenda de pesquisa, como que isso deve ser feito, a importância disso e tudo mais. Esse movimento de volta era um grupo homossexual, LGBT? Era. Porque era o público que estava tendo epidemia na época. Feminino não, né? Eu acho que principalmente masculino. Eu acho que a epidemia foi entre homens. Como eu vivia naquela época bem, bastante detalhes, né? Que até quem tinha problema de AIDS, que fosse hétero, ele era taxado como homossexual, né? Ter AIDS era significado de homossexualismo. A irmã que foi Michael Jordan e outros que tiveram AIDS que não eram homossexuais e depois investiram muito, isso começou a pegar também a população mais privilegiada. Aí quando começaram a fazer os coquetéis que davam uma longevidade muito grande Bacana. Sim, tá legal. Não, nada. Bom, então tem essas tentativas então de se contrapor a reflexos da desigualdade na ciência e tecnologia. E por último eu queria acrescentar um tipo de debate, na verdade é de onde eu vou puxar o gancho para explorar agora um lado um pouco mais propositivo, né? Porque lembrem que eu pensei nessa discussão aqui para auxiliar escolas que queiram se engajar na temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Então, principalmente a partir desse último ponto que eu queria puxar essa discussão de alguns exemplos assim de possibilidades, que é o debate a respeito, que é feito muito no interior também da sociologia, da ciência e tecnologia, o debate a respeito de matriz tecnológica e do conceito de tecnologia social, que ele está associado com a crítica que eu mencionei do PLACS, né, do pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade. Mas não é específico deles também, né? Matriz tecnológica é a forma, é o conjunto de tecnologias que um país decide investir esforços e energia no desenvolvimento, né? E existem diferentes matrizes tecnológicas, né? Isso não é um caminho só dado, né? O país pode pensar, vamos tratar com prioridade em desenvolvimento de indústria de base,
Vamos tratar com prioridade o desenvolvimento de indústria de alta tecnologia. Vamos tratar com prioridade, sabe? Tem diferentes matrizes que você pode escolher. E dessa forma, daquela. O pessoal da sociologia da ciência crítica, da sociologia da tecnologia crítica, eles entendem que diferentes matrizes tecnológicas podem favorecer ou mitigar as desigualdades sociais, né? Então, aí sei lá, isso dá para ser pensado em diferentes campos da sociedade, assim, mas sei lá, dá para você pensar em investimento de tecnologias que sirvam, que ajudem, por exemplo, pequenos produtores ou sejam pequenos produtores rurais, pequenos produtores de outro tipo de produto, serviço, ou que sejam mais adequados para grandes empresas, para grandes, né? Então, nesse sentido, que favoreceriam a concentração ou favoreceriam uma maior distribuição de renda. E dentro dessa linha de raciocínio, eles fazem uma defesa do que eles chamam de tecnologia social, né? Que está associada a essa ideia de investir em matrizes tecnológicas que favoreçam o crescimento dos pequenos, que favoreçam dessa forma a distribuição da produção, a distribuição de renda, né? Bom, falar um pouco então sobre essa ideia de tecnologia social e vou agora vou aproveitar para falar mais de educação do campo também, falar, por exemplo, o que poderia ser tecnologias sociais pensadas para a realidade do campo, já procurando dar bem um foco de coisas que podem inclusive ser trabalhadas na escola, podem ser trabalhadas, por exemplo, para a Semana de Ciência e Tecnologia. Só ver a hora aqui. Vocês já viram que eu estou usando a falar, né? Hoje de manhã eu quase não paro. Não, mas agora à tarde vai dar certo. Olha só. Tecnologia social são aquelas tecnologias que respondem pelo menos a esses 5 critérios, tá? Então, antes de mais nada, lembrando o que é uma tecnologia. Quando eu falo tecnologia, vem muito na nossa cabeça a imagem de uma máquina, né, de um aparelho, uma coisa assim. Também, isso é uma tecnologia. Mas não é só isso que é tecnologia. Tecnologia é às vezes algum processo, algum método, alguma forma de fazer alguma coisa. Tudo isso são tecnologias, né? Que, primeiro, né, ela é considerada tecnologia social quando ela responde a algum tipo de problema social, né, ela está ajudando as pessoas a lidar com algum tipo de problema social. Ela tem o critério de simplicidade, ela é simples de ser feita, ela é barata de ser feita, tem o critério de baixo custo. Ela é fácil de ser aplicada e replicada e feita, né, em diferentes lugares, de ser feitas cópias dessa tecnologia, e que tem um certo alcance social, né, que consegue, enfim, fazer alguma diferença na vida do conjunto de pessoas. Essa é a ideia de tecnologia social. Bom, para tornar um pouco mais concreta a conversa aqui e já trazendo para a educação do campo, eu vou primeiro mostrar um exemplozinho de uma escola que tem um trabalho com tecnologias sociais, uma escola do campo que tem um trabalho com tecnologias sociais. É uma escola lá na minha região, né, lá do entorno de Brasília, é o que chama Sede Agrourbano, é o nome dessa escola, e eles têm o que eles chamam de uma exposição permanente de tecnologias sociais. Então eles têm ali montados e que foi construído de forma participativa pelos alunos, umas 4 ou 5 tecnologias que eles deixam lá permanentemente, recebem visitas e tudo mais, e que, do meu ponto de vista, feitas todas essas considerações e discussão da relação disso com o combate da desigualdade social, eu acho que são perfeitamente adequadas para o tipo de debate que está sendo levantado na Semana de Ciência e Tecnologia, tá? Vou mostrar um vídeo bem curtinho aqui, gente. Deixa eu...
É um vídeo que foi feito para o Fórum Mundial da A Água. Escola Agro-Urbana IP está toda verdinha, graças ao sistema de captação de água de chuva implementado para reaproveitar o bem natural. Por aqui, quando chove, nenhuma gota é perdida. A captação de água da chuva, ela é feita por uma calha. Essa água Você é um professor de captada matemática de lá, passa se eu não me por engano. um filtro, né, que ela vai reter a sujeira que está no telhado. Depois disso, essa água ela vai para um tanque que tem a capacidade para 11 mil litros de água. Esse tanque foi construído em ferro-cimento, que é uma tecnologia que economiza bastante em relação ao material que é utilizado. E nesse tanque nós criamos 300 tilápias no sistema de aquaponia, que é a associação do cultivo de organismos aquáticos com a produção de plantas. Na escola, toda a água utilizada também é reciclada. Ela sai das torneiras, dos bebedouros e dos banheiros e vai direto para um sistema de filtragem e limpeza que funciona como neste protótipo aqui, construído pelos alunos. Além disso, a escola também possui coleta e tratamento de esgoto. Nós lançamos um olhar múltiplo. Então, tudo bem, né? A economia é importante, né? A conscientização, essa parte educacional é importante. É importante também tecnologias, né? Como a captação da água da chuva. Nós instalamos aqui na escola também um sistema para reutilizar a água dos bebedouros. Aqui na escola também, essa região não conta com coleta de esgoto. Então nós instalamos ano passado uma mini estação de tratamento do esgoto. Todo o esgoto gerado na escola é tratado aqui mesmo. E com isso a gente está evitando de contaminar o lençol freático. Eu acho muito importante economizar água, porque a gente sabe que a água do nosso mundo é finita. Então, de qualquer forma, quando a gente economiza água já é bom, mas quando a gente economiza água de uma forma ecológica é melhor. O projeto de reaproveitamento de água vai além dos muros da escola. Os estudantes conhecem inclusive toda a região ao redor de onde estudam e, por meio de um mapa, mostram toda a biodiversidade do local. Esse ano a gente está aqui bordando as águas, principalmente, né, as nascentes, tudo, e colocando as miçangas. Nós temos vários projetos relacionados à água, né, e mudou a questão do consumo da água, né, a conscientização dos alunos, não só na escola, em casa também, além da economia na conta de água. Sim, claro. Eu dei aula em projeto que era para ter um problema de IDH, né, baixo, em algumas cidades do Ceará. Que era vinculado à Universidade Regional do Cariri e outras universidades aqui do Ceará. Uma das cidades era a cidade com um dos menores índices de desenvolvimento humano do país, que é Salitre, uma cidade que faz fronteira com o oeste do Pernambuco e próximo ao sul do Piauí, né? Bem do sul, uma região próxima. E lá eu fui ministrar lá durante 18 finais de semana. 3 disciplinas, 6 finais de semana que eu e lá tinha uma tecnologia, né, que não era muito divulgada, que lá eles chamam de bater o barril. Fazer o barril, né? Que é bater o barro. O que é que eles fazem? Eles cavam e pegam a argila, eles fazem uma bolsa bem grande antes do período chuvoso. Aí pega a argila e faz o barril, que eles vão pisando. Aí é uma tecnologia que eles botam a argila, que a argila vai reter água. Não vai deixar, porque se for o arenito, né, a areia, absorve, né? Já o barro não deixa absorver. Então eles usam essa, porque lá tem dificuldade de abastecimento de água, tem dificuldade de armazenamento de água.
E é uma tecnologia que não é falada também. E tem, assim, o desenvolvimento tecnológico que está acontecendo está impedindo que isso também já é uma coisa cultural, sabe? As pessoas se reúnem, levam feijoada, faz uma festa, aí vai os homens fazer um barro, a mulher faz as comidas, faz essas coisas. Legal. É uma coisa que não é necessariamente igual a isso daí, mas é uma coisa importante para a comunidade, sabe? Vou falar que a comunidade são várias comunidades do Nordeste que faz isso. Não, com certeza. Pelo que você está falando, me parece que cai no conceito de tecnologia social também, né? Algo de baixo custo, de fácil produção. Porque o funcionário envolve toda a comunidade mesmo, né? Principalmente porque eles são estritamente dependentes da agricultura. Sim. E é uma agricultura mesmo familiar. A agricultura extensiva, né? Extensiva e ostensiva não é tão grande. Mas eu tinha alunos que o cara era aluno de matemática, usava física para aluno de matemática. E ele também tinha o seu feijão que tinha que arrancar um certo dia que eles combinavam, faziam parcerias, e no final de semana eles plantavam no final de semana feijão, outro final de semana plantavam feijão para outro, final de semana para outro. Aí então tinha uma sequência, o cara ficava para mim, não sou eu preciso de poder coletar meu feijão amanhã, que era o sábado que eles tinham que fazer essa coleta, e essa coleta era feita em cooperativa. Né? Então tinha toda uma estrutura social lá que eu tinha que me adaptar também. Para gerenciar minhas aulas. Né? Não, legal. E esse exemplo é legal porque ele mostra assim, que muitas vezes tecnologia social pode ser o resgate de uma tecnologia que está se perdendo por razões culturais, assim, né? Que é um pouco o exemplo que você trouxe. E tem outros exemplos assim que são nesse sentido também. Até assim, se vocês forem ver, por exemplo, uma tecnologia social que é muito falada hoje são técnicas de bioconstrução, né? Formas de construção com o material que você tem na região mesmo. Em muitos casos, isso vai se assemelhar muito às boas e velhas casas de pau a pique, né? Que é o jeito mais barato que tradicionalmente se faz casa aqui no Nordeste do Brasil, né? Claro que tem problemas associados com a casa de pau a pique, né? Teve toda aquela questão do marimbondo, que acho que foi muito responsável também Mas existem formas, existem técnicas para você evitar esses problemas, né? Aí é um aprimoramento dessa tecnologia social, né? Que dá uma forma de lidar com ela, mas bacana, é bem por aí mesmo a ideia, assim. Você falou um exemplo que eu sei lá, porque um caso que até me comoveu bastante o rapaz, o senhor lá. É um senhor. Só falar um pouquinho mais desse projeto. Quando eu fui lá nesse projeto, eu percebi que um professor formado daquela cidade era o prefeito. Os demais não eram professores próprios da cidade. Aí, uma coisa que é a pesquisa desse Fundeb, não, é outro programa aí do governo. Uma das coisas que eles observaram é que o IDH estava estritamente ligado, intrinsecamente ligado ao conhecimento formal que eles tinham lá na região. Da escolaridade. E eles começaram a bater, eu não sei se melhorou, até melhorado, depois melhorou, eles começaram a bater, a proporcionar a formação de professores locais. Professores que fossem trabalhar para a prefeitura, para o estado, mas localmente. Porque os professores da maioria da universidade vizinha do Salles, né? Aí que é uma cidade que são próximos aos sudeste do Ceará, né? É um pouco que a gente faz na educação do campo também, né? Essa ideia de formar professores locais, assim, de forma de combater esse tipo de problema.
Bom, pessoal, então assim, isso aonde eu queria levar a minha discussão, assim, né? Eu acho que uma possibilidade, então, né, dentre todas as dimensões que pode se discutir desse problema da relação entre desigualdade social e ciência e tecnologia, uma forma que pode ser particularmente interessante de trabalhar para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, e agora já dando ideias para quem está em escola, né, é por esse lado das tecnologias sociais, né. Eu mostrei passou algumas bem rapidinho ali no vídeo, né, que foi mais para dar uma ideia, um exemplo do que é tecnologia social. Muitas das que tem na escola nem foram faladas nesse vídeo, porque ele era muito curtinho, algumas até são mais adequadas para fazer um trabalho integrado com a aula de física, por exemplo. Deixa eu até voltar aqui. Por exemplo, essa aqui não foi falada. Isso aqui é um forno solar, não sei se vocês já viram isso. Que é uma superfície refletora de formato parabólico e que você coloca o que você quer esquentar, a panela, o que for ali no meio, né? Seria no foco dessa parábola, né? E aí, por ótica geométrica, a gente entende por que ela está concentrando radiação solar numa região e chega a ferver uma água ali, né? Dependendo se for bem feito, dependendo do grau de insolação e tudo mais, né? Isso é uma tecnologia social, né? E, por exemplo, poderia ser trabalhado junto na aula de física. E, através de toda essa linha de argumentos que eu tentei construir com vocês, eu acredito que tem a ver com o combate à desigualdade social, né? Você está dando possibilidades de instrumentalizar, né, as atividades de quem de repente está com poucos recursos para, né, fazer ela, além da questão de sustentabilidade e tal. Um gasto zero de combustível, né? Também. A luz solar, né? Exato. Aí, para concluir, eu fiz assim, inclusive a partir da minha vivência em educação do campo, tentei compilar um pouco algumas tecnologias sociais que eu penso que dá para ser levado para um trabalho na escola e que seriam muito adequados para a educação do campo, né? Particularmente isso tem a ver com a minha convivência que a gente da educação do campo sempre tem com o pessoal da agroecologia, né? Não sei se talvez vocês tenham convivência com o pessoal de agroecologia lá também. Tem, né? Que a agroecologia é uma área, assim, uma proposta de trabalho de produção agrícola e por vezes, inclusive, associada com o manejo de animais também, com toda uma perspectiva ecológica e tudo mais, e eles têm várias tecnologias sociais, né, dentro dos trabalhos deles, assim. Então, trouxe alguns exemplos, assim, tem coisas tanto no campo da construção, né, como técnicas de bioconstrução, tem taipa de mão, que é o bom e velho pau a pique, mais ou menos, né, parecido similar ao bom e velho pau a pique, tem super adobe, tem construção em bambu, tudo isso dá para discutir várias coisas. Por exemplo, tem toda uma questão nessas formas de construção de conforto térmico, né, que pode ser discutido inclusive conceitos de física e associado. Tem técnicas de captação de água, né? Foi falado rapidinho ali no vídeo, captação e armazenamento de água, construção de cisterna de baixo custo e tudo mais. Tem técnicas de irrigação de baixo custo, tem diferentes técnicas de gotejamento, outros sistemas de irrigação barato. Tem o tal do carneiro hidráulico que a gente falou na parte da manhã, né? Que é um sistema de bombeamento da água que dá para ser feito de forma caseira e que é relativamente de baixo custo e que não utiliza combustível ou alguma fonte de energia elétrica, né? É um processo só mecânico, utilizando a energia mecânica do rio. Eu trouxe, inclusive, como gerou curiosidade, na parte da manhã eu peguei um videozinho sobre carneiro hidráulico. Será que eu termino de falar e passo depois, ou vocês querem dar uma olhada no vídeo agora? Como é que está a curiosidade de vocês em relação ao carneiro hidráulico? Querem dar uma olhada? Então, vamos... Vou selecionar a parte dele que ele está falando mais da construção. Irrigar a plantação sem gastar energia é o sonho de todo agricultor. Laci Matias voltou a Santa Catarina. Região central de Santa e um pai instalar uma estufa ao lado da casa para produzir tomates. O maior investimento é na irrigação. Para baratear o custo,
ele optou pelo carneiro hidráulico. Essa bombinha de canos de PVC e válvulas de metal. Ela foi bolada pelos técnicos da EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. A bomba se chama carneiro hidráulico porque o som da batida dela se assemelha ao barulho provocado pelas cabeçadas do carneiro quando ataca suas presas. O carneiro de PVC já foi mostrado aqui no Globo Rural há 2 anos. Ele faz muito sucesso em Santa Catarina porque não usa energia elétrica e nem combustível e fica bem mais barato que o carneiro industrial, feito de ferro. A água bombeada por ele é usada na irrigação e no abastecimento do posto dos animais. Aqui no sítio do Tiago, a fonte de captação é este açude, que fica dentro da propriedade. Você vai levar essa água quantos metros mais ou menos até lá? Mas a gente calcula que uns 60 metros, por aí. E essa bombinha vai levar bem a água até lá? Leva. Boa bombinha. Funciona muito bem. A bomba funciona com a força da água, que desce por gravidade pela mangueira. Ao entrar no carneiro, ela empurra o êmbolo da bomba. Quando ele abre, uma parte da água vaza. Quando fecha, a água é bombeada de volta e sobe em direção à saída. Pressionada pelo ar retido no cano de cima, ela jorra pela mangueira até a caixa. Nós estamos de volta aqui no município de Frei Rogério porque o carneiro hidráulico sofreu algumas mudanças. A principal delas é que antes ele era produzido com canos apenas de 1 polegada. Acho que eu vou parar por aí, era mais para dar uma ideia mesmo, depois eu posso passar o vídeo completo também, para quem quiser, tá? Inclusive tá com esse nome no YouTube também, eu baixei do YouTube, né? Tá? Carneiro hidráulico oral. O parafuso já sim, é uma outra forma de bomba, só que se não me engano ele tem que ter alguma coisa para girar, né? Você pode usar um catavento, né? Ele pode estar associado ao catavento ou uma roda d'água mesmo, sim, verdade. Enfim, outra forma de bombeamento que pode ser construída também com poucos recursos. Mas percebe então que ele está dentro daquela ideia que a gente discutiu do que é então uma tecnologia social, né? É algo de baixo custo, de fácil reprodução. Inclusive você encontra disponível aí na internet como construir o seu próprio, né? Com material que você pode comprar, enfim, uma ferragem, coisa assim, tá? Bom, trouxe mais alguns outros... Opa! Cadê? Trouxe mais alguns outros exemplos também de tecnologia social ligada à vida no campo. Esse aqui eu vou passar mais rápido, porque muitos deles têm a ver mais com a área de biologia, ecologia e tal. Mas só um que eu quero destacar, né? Tem uma infinidade de possibilidades envolvendo Arduino. Vocês sabem o que é Arduino? Tá? Enfim... explicando resumidamente, assim, para quem não sabe, é uma placa de controle digital, parece uma placa de computador, e ela foi feita em uma concepção do pessoal do software livre e tudo mais, né, de programação aberta, ou seja, ela foi feita com muita documentação sobre como funciona aquela placa para tentar ajudar você a programar ela da forma que você quiser. Né? Você pode usar essa placa e tentar controlar outros dispositivos eletrônicos, mais. Aí tem vários dispositivos que são feitos para Arduino mesmo. E você encontra, inclusive, na internet vários projetinhos. É uma placa médio custo, assim, relativamente baixo custo. E na internet você encontra vários projetinhos que podem ser utilizados, inclusive, para questões de automação e controle no campo mesmo. Por exemplo, automatizar a irrigação de uma plantação, de uma horta, algo assim, conforme a chuva, conforme a umidade. Você pode colocar a placa para fazer esse tipo de análise ali, né? Enfim, então projetos envolvendo isso e vários outros projetos. Eu coloquei aqui,
com certos tipos determinados de sistema ecológico. Falei ali do que a gente chama de ciclo de bananeira, que é uma forma de você tratar água cinza, água que sai assim de lavar a mão, lavar a roupa, né? Essa água dá para você fazer um certo tipo de arranjo lá de bananeiras e outras espécies para aproveitar essa água como irrigação, e as bananeiras ficam fortes e vistosas com boas bananas ali, né? Tudo isso, quando você joga na internet, você encontra muita instrução de como fazer. Tem o que é conhecido como sisteminha da Embrapa, que é um sistema integrado de captação de água da chuva, criação de peixe, irrigação, enfim, foi desenvolvido por técnicos da Embrapa. Tem diferentes formas de tratamento de resíduos, né? Tem fossa biodigestora, que eu acho que é provavelmente o que tinha na escola lá que mostrou, uma forma de tratar o esgoto. Oi? Na minha casa, tem um sítio, ele fez uma dessa. Ah, bacana. Aquelas de 3 tambores grandes? 3 tambores, você coloca o de gado, e ele vai digerir e precisa. Bacana. Então, tem isso, tem técnicas de compostagem, né? Você pegar o lixo, seu lixo orgânico, assim, casca de fruta que sobrou, e compostar, ou associar isso com minhocário. Eu tenho na minha casa, eu nem moro na zona rural, moro em casa mesmo, mas tem uns modelos eu tenho um minhocário, né? Tem uns modelos de minhocário que dá tranquilamente você tem em casa, no apartamento, que eles compostam esse tipo de resíduo, né? Enfim, várias formas integradas de manejo de animais. Tem um que eu acho maravilhoso, que é essa ideia desse galinheiro móvel, que é uma sistemática de construção de um galinheiro pequeno e muito fácil de mover e solto, e que basicamente a ideia dele é que tanto serve para você criar galinha, como quem me falou a primeira vez sobre isso é um técnico de assistência rural, que é um agricultor também, né? E ele falava que era a melhor coisa para o preguiçoso, assim, porque você cria galinha e deixa a galinha arar o terreno para você, assim, porque você deixa o galinheiro numa região, elas vão arar aquela terra ali, aí quando você quiser ir para outro canto, você carrega ele para outro canto, aí deixa uns dias ali, as galinhas trabalhando aqui. Enfim, gente, eu queria dar um pouco assim, né? Então, construir um argumento que justificasse a relação de tecnologia social com isso, e trazer um pouco um repertóriozinho que de forma alguma é completo, assim, tem milhares de coisas que podem ser feitas. Tentei dar um foco maior em tecnologias sociais para o campo, né? Mas no sentido de provocar vocês, para quem estiver trabalhando em escola ou quiser desenvolver algum projeto na área, pode agora procurar o que acha mais interessante, né? Fazer só uma revisãozinha geral assim para finalizar. Então eu procurei argumentar que a relação entre ciência e tecnologia e desigualdades sociais é uma relação que a gente chama de uma relação dialética, né? Ela não é uma relação de causa e efeito simplesmente, é uma relação de implicação mútua. As desigualdades sociais influenciam a ciência e a tecnologia, mas a ciência e a tecnologia também podem influenciar as desigualdades sociais, tanto agravando elas quanto se contrapondo a elas. Que essa relação ela também acontece em 2 níveis, né? Quando a gente pensa no campo científico e tecnológico, a gente tem que pensar pelo menos no nível do processo de produção e do produto da ciência e tecnologia, e pensar se essa relação está acontecendo e de que forma em cada um desses 2 níveis, no processo e no produto. E por fim, considero que dentro desse debate o conceito de tecnologia social é especialmente importante para nós educadores, ou educadores em formação, né? Primeiro, porque eu entendo que dentro dessas possíveis relações diferentes entre ciência, tecnologia e desigualdade social, ela está mais no campo de combate às desigualdades sociais, né? E por isso é interessante. E segundo, que vários dos projetos que estão associados com esse conceito são de fácil inserção nas escolas, são fáceis de ser levados para as escolas, tá? Então podem facilmente ser usados na educação também, né? Era isso que eu tinha para trazer, depois eu faço também a apresentação para vocês. Talvez eu podia falar, eu queria saber qual o projeto de implantação do senhor, porque grande parte dessas tecnologias sociais são empíricas. Não existe uma carga técnica científica